Será que é possível um osso não cicatrizar após sofrer uma fratura? Infelizmente sim, isso é o que nós chamamos de pseudoartrose. Me acompanhe nesse vídeo que eu vou te explicar por que isso acontece. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Simplificando Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu quero conversar contigo sobre pseudoartrose. O que é isso? Por que acontece e o que a gente pode evitar para isso não acontecer? Pseudoartrose nada mais é do que uma falha na cicatrização do osso quando existe uma fratura. Então, normalmente, quando existe uma fratura, o osso vai ter um processo natural de cicatrização e, eventualmente, pode acontecer falhas nesse processo e ele acaba não cicatrizando. A gente considera pseudoartrose quando existe uma não cicatrização após um período de 6 meses. Eventualmente pode haver um retardo de consolidação, quer dizer, uma cicatrização que acontece de forma mais lenta, mais devagar. Tecnicamente, pseudoartrose a gente chama de quando existe uma demora de mais de 6 meses nessa cicatrização. O que leva a essa pseudoartrose? Basicamente, 2 fatores principais levam à pseudoartrose. Problema biológico, ou seja, de vascularização, aquela região do osso onde ele quebrou, ele não tem sangue suficiente para fazer isso, ou então um processo mecânico, quando existe uma falha de estabilidade. Na prática, existe movimento mais do que deveria naquele ponto onde houve a fratura, e isso então vai atrapalhar a cicatrização do osso. O que acontece quando ocorre uma fratura? Sempre existe uma diminuição de sangue naquele ponto, tanto do osso na sua extremidade, como também dos tecidos que envolvem o osso, músculos, ligamentos, o periósteo. Quanto maior o trauma, quanto mais grave o trauma, maior o dano vascular. E eventualmente esse dano vascular, então, ele é responsável pela dificuldade do osso de cicatrizar. Quanto mais grave o trauma, menos sangue naquele ponto, maior chance de fazer uma pseudoartrose. Existem alguns ossos que naturalmente já têm menos sangue, então ele tem uma predisposição maior a fazer uma pseudoartrose quando ele fratura. Então são fraturas que exigem um cuidado especial maior. Quais são esses pontos assim no nosso organismo? No quadril, a fratura de colo de fêmur, é um lugar onde tem uma propensão grande de fazer pseudoartrose quando ocorre a fratura. No punho, no carpo, existe um osso chamado escafoide, que também já tem uma diminuição de circulação, então aumenta a chance de fazer pseudoartrose. E ainda no pé, no talos, também é um osso que tem essa mesma característica de diminuição de circulação e risco maior de pseudoartrose quando ocorre uma fratura. Existem alguns fatores que aumentam o risco de fazer pseudoartrose. Alguns fatores locais, como por exemplo, uma infecção, então uma fratura exposta, que já teve um trauma importante vascular, junto com a exposição a um ferimento contaminado, aquilo pode infectar, fazer uma infecção, uma osteomielite. Então, uma osteomielite é um fator que aumenta a chance de fazer pseudoartrose. Além disso, existem fatores sistêmicos. Paciente com diabetes mellitus tem um índice maior de pseudoartrose. Os pacientes que fumam bebida de álcool, paciente que teve uma lesão nervosa periférica, uma chama de neuropraxia, também tem um índice maior de pseudoartrose. Além disso, fatores nutricionais, um paciente que é desnutrido de proteína. A proteína é a matéria-prima para fazer a cicatrização, então isso também interfere. Quais são os sintomas e sinais da pessoa que tem uma pseudoartrose? Basicamente é dor. Essa dor é de intensidade muito variável, às vezes a dor é muito pequena. Num osso mais longo, ele pode ter movimento no local onde tem a fratura, mas as principais alterações que a gente faz o diagnóstico, elas são radiológicas, no raio-x que a gente faz o verdadeiro diagnóstico de pseudoartrose. E o que a gente observa nos exames de imagem? Em primeiro lugar, permanece aquela linha radiolucente, que é o traço de fratura, ela permanece, não sumiu. A gente não consegue enxergar o calo ósseo, que é aquele remendo radiológico que a gente vê onde o osso está cicatrizando, remendando, a gente identifica aquele calo ósseo bem visível. Além disso, a gente percebe assim alterações de densidade do osso, alterações do formato do osso, que são típicas de pseudoartrose. Existe uma classificação baseada no que se enxerga de raio-x, de imagem radiológica nessas pseudoartroses. É o que a gente chama de pseudoartrose hipertrófica e pseudoartrose atrófica. Como é que é a pseudoartrose hipertrófica? É aquela pseudoartrose em que o osso ele está aumentado de tamanho nessa região, ele está mais denso, ele está mais branco e ele acontece normalmente por uma falha mecânica. Existe uma vascularização boa, o osso está tentando cicatrizar, está tentando colar, só que o movimento está atrapalhando. Então a gente vê que o osso ele fica mais largo, ele cresce nessa região tentando cicatrizar, mas não consegue fazer isso porque mecanicamente existe essa dificuldade. E tem um sinal radiológico que a gente chama de pata de elefante, porque o osso fica maior, como se fosse uma pisada de um elefante. É um sinal radiológico de uma pseudoartrose hipertrófica, que volta a dizer,
a vascularização está boa, mas o problema é mecânico, é de estabilidade. Por outro lado, existe o que se chama de pseudoartrose atrófica. É aquela situação então que o problema principal é a vascularização, então o osso ele vai também mudando de características por ter uma falta de circulação local. E o que é essa mudança? O osso vai sendo absorvido, quer dizer, ele vai diminuindo, vai se afinando, vai ficando um aspecto diferente do seu estágio inicial, porque pela morte do osso local, pela extremidade, ele vai sendo absorvido. Então isso é a pseudoartrose atrófica por um problema vascular. E o que se faz de tratamento da pseudoartrose? Bom, na sua grande maioria das vezes o tratamento é cirúrgico. Então o que é importante identificar primeiro? Qual é a causa da pseudoartrose? Se ela é mecânica ou se ela é vascular. Então o tratamento tem que ser direcionado para a causa. Então se ficou claro que a causa é mecânica, que existe um problema de instabilidade, existem várias técnicas de estabilizar a fratura. Fixador externos, hastes, placas. Então existe uma série de mecanismos para resolver isso. Além disso, se tiver uma infecção, tu também tem que resolver, tratar a infecção. Quando existe uma falha na parte biológica, na parte vascular, aí a decisão do tratamento é diferente. Tu tem que melhorar a vascularização local. Existem procedimentos como corticotomias do osso, existem enxertos de osso, existe colocação de plasma rico em plaquetas, ondas de choque. Então existem vários mecanismos que vão tentar melhorar a vascularização naquele local. O tratamento da pseudoartrose ele é cirúrgico, eventualmente com algumas medidas a mais, mas a cirurgia quase sempre é presente. Eu já queria aqui, para aproveitar, eu tenho um vídeo no canal muito legal que fala sobre como o osso se regenera, como ele cicatriza. Então te convido para assistir esse vídeo lá, tu vai conseguir entender como é uma cicatrização normal do osso e fazer o contraponto que acontece na pseudoartrose, ok? Ficou com alguma dúvida a mais? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder à medida do possível. E já quero te convidar mais uma vez para te inscrever aqui no canal, dar o teu joinha aqui e aproveita para compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. Eu sou o Robert Wagner, aqui do Simplificando Ortopedia, e eu te aguardo com algum assunto relevante no nosso próximo vídeo aqui no canal, ok? Um grande abraço!